Oi, gente, aqui é o Jove. Não esse vídeo aqui não vai ser um mega editado que nem eu geralmente faço quando é um vídeo de iceberg e tal. É, eu queria fazer um vídeo mesmo falando do meu novo álbum que acabou de lançar ontem, que se chama ariamatch.exe. E queria fazer um vídeo para explicar um pouco o conceito do álbum, o nome das músicas, porque eu acho muito interessante todo o conceito que eu acabei pegando de muita referência de jogo, trilha sonora de jogo, todo nele tem um motivo. Eu queria muito vir trazer para vocês o porquê de como eu fiz e tal, não tipo literalmente no FL abrindo e mostrando como eu fiz cada música, mas mais os nomes, o conceito e tal. Daí eu ia fazer um vídeo editado disso, mas ia ficar só gameplay eu falando, então eu decidi fazer eu mostrando o meu rosto também, porque eu não tô com muito tempo. Eu tô cheio de coisa pra fazer, então eu decidi vir fazer. Que falando sobre o meu novo álbum. Começando que o nome que ia ser era só Ariamatch, que nem o nome do jogo. Só que a minha gravadora, ela falou que era um nome genérico. Daí eu fiquei, caralho. Daí eu decidi colocar com Ariamatch tudo junto, ponto .exe, porque puxa pra algo meio computador, matemática da computação, porque além do nome das minhas músicas puxa pra matemática em si, puxa também pra internet, computação, tecnologia, internet, enfim. Daí o nome do álbum é Ariamatch, por causa da música do. Tem aqui o nome dele. C418, 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 que fez a trilha sonora de Minecraft. Daí o nome do álbum me veio muito remetente a essa música. E daí, a partir do nome, eu fui atrás todo o conceito que era um conceito de matemática. Daí eu fui pesquisando sobre matemática. E daí alguns nomes eu mesmo criei com criptografias e tal. Que eu acho interessante, porque eu vejo muito vídeo de, de desvendando mistérios. Daí o mistério é criptografado, daí eu já conhecia, daí eu fui pesquisando mais. Enfim. Mas isso vai ficar mais quando eu for falar o nome das músicas. Eu criei um roteirozinho aqui base só pra gente seguir pra não ficar uma bagunça esse vídeo, então vou falar aqui. Cara, fala o tempo que eu tava planejando esse álbum. Eu acho interessante citar isso, porque todo criador de música, isso é algo muito importante. Porque eu não sou todo criador é assim, né? Tipo, eu vou criar um novo álbum, depois vou criar outro. Eu sou uma pessoa que gosta de criar muitos mini projetos. Tipo, projetos menores, tipo, pra explicar melhor, quando eu fui lançar meu primeiro álbum, lancei só uns singles e depois lancei meu primeiro álbum. E depois comecei a lançar projetinho, tipo, duas músicas, uma música ou um EP mesmo. E daí alguns foram mais marcantes pra mim, como o EP Alien Isolation, que tem a minha música favorita que eu já fiz, que é Space Frog, que é a mais ouvida que eu fiz. Também tem o Super Dimensional Love Gun, que é um EP que talvez eu não goste tanto dele atualmente, mas tem músicas que eu gostei, porque a música Super Dimensional Love Gun eu tive um hiato meio longo, porque eu fiquei um tempo sem fazer música. E eu não sei se tem mais algum outro projeto que eu olhe e fale, nossa, é importante. No máximo, o Ctrl Z, que é um projeto de duas músicas que o povo gosta bastante de backup de dados erráticos. É uma música minha que também o povo ouve bastante. E Caco de Vidro também, que eu fiz, que eu gosto bastante, que eu fiz numa época que eu não sabia mais o que fazer de música. Eu só lancei e o povo até gostou. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, vai entender. É que eu posto muito vídeo no TikTok com meus áudios falando, eu lancei uma música nova, ou divulgando minha música, então tem gente que ama e tal, e tem alguns vídeos que pega mais hate, quando o povo fala, nossa, é só isso, e eu fico, tudo bem, né, não é, às vezes foi pro público errado, foi pra algo mais mainstream, não pra algo tão alternativo, porque eu faço música mais alternativa, enfim. Mas o tempo, um ano e meio,
Se for pra parar mesmo, 1 ano e 4 meses do meu álbum que eu lancei. Na ideia, todo ano eu queria fazer no final do ano um álbum, só que no final do ano, do ano passado, eu acabei lançando o EP Space Frog, que tem a música Space Frog, que é a mais ouvida minha. Eu decidi fazer um EP que eu já queria fazer algo com essa música, e eu acabei fazendo. Hum, mas o álbum em si eu já venho planejando há muito tempo. Eu colocaria um ano que eu tô fazendo e tal. Tipo, a ideia, a fotografia, né? É porque a fotografia eu fiz em ao vivo, não foi. Atualmente as minhas capas de álbum são mais, tipo, feitas de colagem e tal, mas antigamente eu gostava mais de fazer de foto mesmo. E daí nessa época era de foto, e a ideia da fotografia são lugares ao vivo que tem a matemática incluída, tipo cores claras, que são, como posso explicar? Que tem formas meio geométricas, ou que puxam para algo com a tecnologia e matemática, e sem imagens meio pixeladas, porque eu gosto muito, porque no começo toda a minha estética era meio roxa, depois foi para imagens com pixeladas, então é bem dessa época. Enfim, mas o meu próximo álbum eu quero fazer uma capa de colagem pra mostrar minha evolução de arte de capa e tal. A sonoridade, cara. Ah, aqui também falar que eu fiz pelo FL Studio, eu amo o FL Studio, é isso. A sonoridade eu fiz toda a minha. Todo o álbum eu fiz baseado em trilha sonora de jogos. É que eu lancei meu primeiro álbum, que era um álbum mais tipo balada, não balada, balada, eletrônico, balada. Enfim, também de jogo. Tem gente que fala, porque eu já postava algumas músicas que falavam, ah, parece música de jogo. Eu fico, amo, legal, porque eu amo música de jogo, eu gosto real. Daí, com o tempo eu fui explorando isso e fazendo músicas mais puxadas pro PC Music, Hyperpop e 8-bit, música trilha sonora de jogo mesmo. Quando eu falo trilha sonora, eu tô falando de jogos como Yuminique, Omori e Undertale, tipo, mais puxada pra 8-bit e tal, que eu acho bem legal. Tipo, tem uma melodia bonitinha. É isso que eu gosto de fazer em música. Eu amo. Daí, eu fui fazendo, e quando eu lancei Space Frog, que foi uma música que eu realmente gostei muito, foi tipo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz essa música. Não é tudo isso, se parar pra pensar, né? Porque tudo que eu faço eu não acho aquilo tudo também. Mas eu gosto do que eu faço, mas não é tipo revolucionário, eu diria. Não sei. Enfim, eu acho que isso é de todo músico. Todo músico acha que tipo os projetos que faz não é tudo isso. O Young List, por exemplo, o Young Lee, o Gemma Plita, ele fala que as músicas dele não é tudo isso. O Pairotti também fala que o primeiro álbum dele não é tudo isso, sendo que pra mim o primeiro álbum do Pairotti é muito legal. Enfim, eu tô me perdendo um pouco. Daí, baseado em trilha sonora de jogos, daí eu fiz Space Frog, daí o Space Frog. Ai, tudo que eu faço hoje é meio baseado em jogo. Tipo, depois de lançar o meu álbum, eu lancei Ctrl Z, que é mais de computação, Caco de Vidro, que sei lá, é uma música solta. E daí o primeiro EP que eu fiz foi um EP chamado Play With Me, que é baseado em trilha sonora de jogo. Especificadamente eu fiz um EP, tipo, com poucas músicas mesmo, eu acho que eram mais 5 músicas, 4 músicas, que era tipo, se essa música estivesse no Roblox, porque a música principal se chama Play With Me Roblox, eu acho que esse é o nome da música, que faz tanto tempo. Daí muitos projetos vêm baseados em música de jogo, como o próprio EP Alien Isolation EP, que é um EP baseado no jogo Alien Isolation, que não é bem tipo, essa música estaria no jogo, mas tipo, só baseando a estética e tal. Isso é algo meio espacial também. Mas não é todo o projeto meu que tem essa estética, mas a sonoridade pode remeter. E daí esse projeto eu realmente queria fazer algo com música de jogo, e eu acho que eternamente eu vou começar a fazer coisas com trilha sonora de jogo. Talvez no futuro não, mas atualmente é a coisa que eu mais gosto de fazer, e não ironicamente eu gostaria de trabalhar um dia com isso. Ahn, Daí, enfim, como estava dizendo, a minha música é muito baseada nos álbuns de Yominique. É isso que eu mais digo, porque tem músicas mais experimentais, tem músicas mais bonitinhas, mas também remete a Undertale, Deltarune, mais Deltarune.
e Omori, também outros jogos também, mas eu falo isso porque é os que eu mais penso quando eu fiz. Não me remete tanto a Minecraft assim, mesmo o nome do álbum sendo Ariamat, mas enfim, né? E o tempo de faixa, cara, o tempo de faixa, cada música tem 1 minuto, menos os, entre aspas, interludes, que são a separação do álbum, que eu separei o álbum entre Ariamat 1, Ariamat 2 e Ariamat 3. E daí tem 5 músicas, 5 músicas, 5 músicas. Cada música tem 1 minuto, menos os interludes, que tem 2 minutos. Eu quis criar mais uma ambientação, então antes de entrar pras músicas principais. E daí, tipo, cada área eu pensei em ter 1 minuto, por quê? Porque a trilha sonora de Ominique tem 1 minuto. E eu queria testar isso, tipo, será que eu consigo trabalhar com músicas de 1 minuto? Porque mesmo parecendo fácil, porque pensa, é uma música mais curta. Mas eu não quero que seja qualquer musiquinha, porque eu quero que sejam músicas que sejam marcantes. Eu quero que cada uma seja algo marcante. Que cada uma seja algo meio diferente. Então é meio complicado. Mas eu acho que eu consegui fazer isso. E agora. Já expliquei o nome do álbum, que é referência a C418. E a capa, a estética, eu já expliquei que são coisas meio claras, onde a matemática se encontra e tal. E tudo foi tirado com minha câmerazinha. Enfim, pelo menos a foto de capa de álbum. Eu não sei se tudo exatamente. Mas a capa do álbum foi com minha Cybershot. Ai, 11 minutos agora vão para faixa faixa. Antes de ir para faixa faixa, eu só queria explicar que cada área do meu álbum é dividido entre uma introdução e 5 faixas. No caso, são 3 faixas mais, tipo, bonitinhas, mais aceitáveis, mais que tu ouve de boa, tipo, ai, que música legal, bonitinha e tal. E 2 experimentais que são bem experimentais. Não bem experimentais, tem umas que é mais, tipo, misturado com bonitinho experimental, como a que foi single, que é R140322, que eu gosto bastante, por isso virou single, que começa bonitinho, mas boa parte da música é experimental. Mas tem outras, como o PYNP, que é bem experimental, e daí eu quis dividir, tipo, que cada parte do álbum fosse 2 experimentais e 3 bonitinhas. Mas isso é meio quebrado, porque tem umas que são bem mais experimentais que outras, mas enfim. Agora vamos para a faixa a faixa. Começa com Ariamet 1. É só isso, o nome, é só uma música de introdução, meio veloz, meio remetente à música Ariamet, só que bem, tipo, acelerado e tal, e tal. A segunda meio que tá criptografado em código Morse e traduzindo é número 0. E ela foi a primeira música que eu fiz no álbum, eu fiz no shopping, eu tava com. No dia eu tava muito, tipo, não tava saindo música. É que eu gosto de sair de casa pra trabalhar. Geralmente eu vou pra shoppings e vou em cafeterias em shoppings que dá pra colocar o computador, carregar e tal, porque meu computador tem que ficar carregando direto. E daí eu vou produzindo. Daí, tem dias que eu vou e eu produzo muita coisa. E tem dias como aquele que eu produzi só uma faixa de 1 minuto. E a gente para e pensa, cara, realmente é louco pensar que 1 minuto a gente faz 1 minuto, mano. E daí, tipo, eu fiz número 0 e quando eu ouvi essa música eu fiquei, meu Deus, eu amei essa melodia, eu amei tudo nela, eu gosto na melodia de fundo que, tipo, sobe e desce além da melodia. Gosto que tem uma parte que tem batida e depois volta ao normal. Gosto que ela é bem simplesinha, não é super extravagante, não tem um monte de coisa nessa música, é só repetição da mesma melodia, só que uma tem batida e entra um instrumental junto. Eu achei muito confortável e daí eu falei, vai ser single. Enfim, é isso. R140322. Esse nome é muito engraçado, porque eu fiz essa música e eu não sabia que nome dar. Tipo, o álbum em si, eu já tinha feito todos os nomes e organizado e pesquisado sobre a matemática, iceberg e sobre matemática. Pesquisado nomes legais, alguns eu criei, tal, tal, tal. Já tinha feito tudo. E aliás, tanto de faixa que até nesse álbum era pra ter menos, mas depois eu fiz mais.
Porque antes eu não tinha ideia que ia ser tudo 1 minuto. Daí quando eu vi que ia ser 1 minuto, eu pensei, cara, vai ser muito curto esse álbum, eu quero explorar mais coisa, daí decidi aumentar o álbum. Enfim, até finalizar todos os nomes foi muito surreal. É tipo, se pegar, tipo, uma semana atrás já tava mudando o nome de música de novo, porque ia ter uma faixa chamada Surreal Numbers. Eu troquei pra 404. Eu esqueci o nome, mas é 404. E daí eu tava tipo assim, Not Found. Mas eu ficava, nossa, essa música não combina com esse nome. É muito viajado, né? Coisa da cabeça. Daí R140322 eu não sabia que nome dá. Ou tinha um nome, mas eu acho que eu não sabia que nome dá pra essa música. E daí eu acho que essa foi bem recente também, tipo, foi uma das que eu fiz no começo, eu consigo me lembrar. É porque, tipo, não tá em ordem das que eu fiz, mas eu consigo me lembrar mais ou menos. E essa foi bem recente, tipo, bem no começo do álbum que eu tava criando. E daí, tipo, eu tinha gostado muito, tipo, que nossa, mas eu gostei dessa música. Ela é bonitinha, a melodia, eu gosto que ela vira alternativa, é muito o estilo de música que eu faço. Eu tava vendo. É porque eu tenho uma pasta no meu celular que eu deixo um monte de foto, que eu fico, essa foto seria legal em um projeto, ou só em um EP, ou uma música solta, daí eu deixo salvo. Eu já tava organizando o que que ia ser a área da matemática há um tempo, a área match. Daí, tipo, eu já tinha separado as capas e tal, mas não tinha separado realmente a capa de single. Tipo, pra ter noção, capa de vidro, aquela capa ia ser a primeira capa de single, mas daí eu simplesmente desisti, tipo, esse álbum foi jogando pra frente, ao mesmo tempo que ia fazendo uma coisa ou outra, mas ia empurrando pra frente. E no final, o Caco de Vidro teve aquela capa que ia ser o primeiro single desse álbum. E aliás, eu tava pensando em fazer um álbum mais simples, que ia ser só aquele single e depois ia ser o álbum lançado. Aí daí eu mudei, teve 3 singles e depois o álbum lançado inteiro. Ah, daí eu tava olhando, daí eu vi que tinha aquela foto que eu já queria usar em algum projeto. E eu fiquei, cara, legal. Daí eu pensei, cara, o nome da música vai ser R140322, que tem, tá na foto. Daí eu fiquei, nossa, vai ser muito legal, porque vai ter uma música com a capa com o nome, eu não vou escrever nada, vai ficar muito show. Daí eu fui pesquisar, e isso é uma data, né? R140322, tipo 140322 é uma data. Eu fui pesquisar o que que era dia 14 do 3 pra saber. E é o dia da matemática, velho. Tipo, lá fora ainda dá pra entender melhor porque o mês fica na frente do dia. E daí fica 0314. E 03,14 é o número do pi. E daí realmente foi muita cagada, tipo, foi muito, tipo, eu fiquei, cara, como o destino é foda. É literalmente o nome é o dia da matemática. Tipo, eu pensando, nossa, vai ser tipo o dia do não sei o quê. E eu vou tentar inventar que se encaixa com a estética. Ah, não, é tipo, realmente o dia da matemática. Eu fiquei, tipo, mano, alucinado. E daí veio esse nome perfeito, R140322, que eu gostei muito. Agora, o nome que leva o título do álbum. Quer dizer, mais antigamente, né? Porque eu tinha comentado que ia ser só a área match. E daí, essa criptografia que eu criei, né? É bem simples, na verdade. Eu esqueci o nome dessa criptografia, mas é tipo... um é o A, o dois é o B. Tipo, A, B, C, D, E, F, G, tal. 2, 3, 4, 5. É só organizar e tal. D4, 1, 18, 9, 1, 0 é pra ser tipo nada. 1, 13, 1, 28 fica a área match. Daí, tipo, o nome do álbum, por isso que eu uso de fundo, tipo, no Spotify especialmente. Tipo, uma imagem meio que preta, pixelada, com esses números, porque é o nome do álbum. Só que daí a gente vai isso aqui. O nome do álbum agora é AreaMed.exe, tudo junto. Mas, enfim, dá pra remeter porque o nome das faixas também, a faixa 1, a faixa 7, a faixa não sei qual, a faixa 13 é AreaMed. Então, tudo se remete à música e essa estética. Então, o nome da faixa seria AreaMed e tal. Enfim, é, essa música também foi meio que no meio termo do álbum e eu não tava. Essa música eu queria que fosse single, mas depois eu pensei melhor e decidi não lançar só como single, porque a outra eu gostei muito, a 6E, que é o J5, eu gosto desse nome porque refere-se àquela mensagem, àquela wow que a gente mandou as mensagens para os aliens, eles responderam
E daí, tipo, o carinha lá escreveu wow, e daí a gente não sabe até hoje o que significa. E daí, tipo, essa é a mensagem. Antigamente, bem antigamente, quando eu pensava em dividir entre intro, interlude, final, e daí a, ia ser o interlude wow, e daí ia ser que eu já tô 5 depois da faixa, mas daí eu decidi dividir em Ariamete 1, Ariamete 2, Ariamete 3. Enfim, indo de novo. Acabou que não virou single. Mas essa música eu, tipo, na época que eu tava fazendo o álbum, eu tava muito, tipo, não achando uma música que eu achasse boa o suficiente pra essa. Tipo, o número zero eu achava muito boa. Tão boa que eu cogitava em colocar nessa faixa. Só que eu ficava, cara, número zero tem muita cara da abertura desse álbum. Eu não quero colocar ela lá embaixo, eu quero que seja a primeira mesmo. Eu tava pensando colocar 2x, 2 igual a zero, que é a faixa número 6 pra ser, mas eu não sentia que era tão boa. Não sentia. E eu sentia que o nome não combinava. E daí eu pensava em colocar 2x2 como a primeira, e daí número zero como a 1 com a 1891. Enfim, eu tava na minha faculdade fazendo música. Daí eu testei umas coisas diferentes, achei uma sonoridade que eu gostei e criei. Eu fiquei, cara, eu achei a faixa, eu achei, vai ser essa. Agora, eu amei. Quando eu fiz, eu fiquei, cara, a revolução das músicas de jogo, a melhor música de jogo. Daí eu fiz depois 6E que o J5, e daí eu fiquei, talvez não seja tão boa. Depois de ouvir umas vezes no fone, comparar as duas, eu gosto mais da 6E e tal, mas a 118, 103, 28 eu gosto muito da conexão dela com o P e o NP, que ela sobe, desce e bom, dentro da outra música. Eu gosto das conexões que elas têm entre si, as músicas. Daí eu decidi deixar 119, 103 ou 28 ainda ali, e eu gosto dela. Realmente foi o escape e me fez mais feliz essa música. Daí eu tava falando de conexão, número 0 é 140322, não é uma conexão perfeita, mas tipo, tem aquela batida no final do número 0. Desde que começa a batida também em 118 em R140322. E a R140322 só acaba meio, não em fade out, mas vai abaixando o som e tal. Daí 4118 ela vai assim, subindo no final, e daí entra P igual a NP, que é uma batida. Que P igual a NP foi a primeira faixa que eu fiz, tipo, foi uma das primeiras também que eu fiz do álbum. Eu fiz na minha faculdade, eu tava junto da minha colega Ana. Ela tava terminando de editar um vídeo de um trabalho e eu tava nessa faixa vendo sonoridades esquisitas, como elas se encaixavam, porque eu gosto de ver como muitas sonoridades em cima uma da outra se formam e nascem. Assim nasceu Space Frog, que eu coloquei um monte de melodia aleatória e virou aquilo, e eu gostei muito, daí nasceu. Eu gosto de brincar com melodias e ver o que vai surgir. E Pego o NP foi uma das primeiras que eu fiz nessa estética. No álbum tem outras duas que são nessa mesma estética. As duas estão na última área da matemática, aliás, que é 0,999 igual a 1, que ela é meio assim, mas não é meio assim, ela é mais de boa quanto a outra. E tem interuniversional, nem vou falar a teoria de não sei o quem, do Teichmuller, é bem complicado esse nome. Que essa é bem louca, que eu queria sintetizador fervendo na cabeça. DP igual, NP eu gosto dela, porque o começo dela se conecta com 4118, e eu gosto no final dela que vai entrando uma melodia e outra, pá, 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 pá. E eu gostei do jeito que ela ficou, e eu acho que é legal. E tem 2x2 igual a 0, que como eu tinha dito, eu fiz também, é bem recente. A primeira área da matemática, eu diria que é bem recente, todas as músicas. Eu acho que a última que eu fiz foi 4118, tipo, dessa área, se for parar pra pensar. Os interludes, aliás, foi a última parte que eu fiz, o Ariamete 1, 2, 3, que eu fiz, refiz e refiz de novo, porque eu tava tentando ver como ficaria todo o álbum em si, ao ouvir, se ficaria legal e tal, enfim. Mas a primeira área da matemática, a maioria foi mais primeira, só 4118.
Ah, é que eu tô falando 4118. Agora que eu percebi que eu tô falando muito errado isso. É porque tem a faixa, daí tem um, área mete um, dois, três, quatro. E daí eu tô falando 4118, mas é só um 18. É porque todo número eu confundi. Aí dá 1189113. Eu acho que eu até expliquei errado, né? Tipo, área mete, tipo, um é A, R é 18, enfim. Onde eu tava? 2x igual a 2. Essa é uma música, tipo, que eu queria fazer uma melodia simples, mas eu queria que ela fosse fofa e eu gostei do jeito que ela ficou. Que ela começa com uma melodia com um instrumental esquisito, um sintetizador, blá 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 blá. E daí, tipo, uma melodia bem simplesinha, com outro sintetizador embaixo que vai subindo. Pá, 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 pá. Daí entra um monte de instrumental bonitinho. Eu gostei de brincar com o batistaca, que eu coloquei vários. É tipo baixinho, umas melodias baixinhas pra ficar repetindo. Eu gostei do instrumental, foi bem tipo Space Frog, várias melodias. Depois continua só tipo melodia com a batida. Eu gostei bastante do jeito que ficou essa faixa, sinceramente. Tipo, não é minha favorita, mas eu gosto bastante. Agora vamos para Área Match 2, que é a mesma coisa, um interlude, mesma sonoridade, algo que remete a Área Match música, só que bem lento, bem esquisito e tal, tal. Ah, esqueci de falar. Todas as áreas match no final tem uma batida, tipo pá, 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 pá. Só pra finalizar as faixas, elas se conectarem, tipo, ai, todas as áreas match no final tem essa mesma batida. Uma batida que vai subindo pra entrar, saber que tá entrando um novo, as músicas, que tá entrando as músicas, senão fica, tipo, só tem um corte seco e começa o, a área nova. Eu queria que mostrasse, tipo, tá chegando a área. Agora a gente vai pra Tretagem. Primeira coisa, essa música eu já tinha feito há muito tempo. Eu vou ter que especificar uma coisa. Tem um projeto meu chamado Cartão de Memória. Dentro desse projeto tem várias músicas. Tem Calha, Revolução Industrial, Vale do Açúcar, Caco de Vidro e ISO 1600. O que acontece? Esse projeto, eu tinha feito uma música chamada, que atualmente se chama Calha, mas na época era outro nome, eu nem me lembro agora, nem me lembro agora. Mas era a mesma capa, tinha a ver com coisa de cartão de memória. Eu, se não me engano, era cartão de memória o nome dessa faixa, mas não tenho certeza. E o nome do EP, essa câmera digital, eu não me lembro, não me lembro de nada. Daí tinha a música Calha, eu vou falar os nomes certinho. Daí tinha a Calha e tinha Tetração. Tetração tinha 2 minutos essa faixa. E tipo, Calha tinha 1 minuto, não era tão longa. Não tinha 2 minutos como tem. Daí quando eu fui lançar, deu um problema no lançamento. Daí fiquei, cara, eu não gostei muito do jeito que ficou. Eu senti que Calha é muito boa. E Tetração eu acho legal, mas sei lá, não gosto muito. Tipo, acho meio. Não gosto. Ao mesmo tempo que eu gostava, eu não gostava tanto assim. Daí eu peguei e deixei quieto, fui fazer umas coisas, fui pesquisar com o tempo, eu gostei muito. Eu fui ler um mangá do Shintaro Kago, que o nome é Industrial Revolution and Wei Wai, Revolução Industrial, e eu fiquei muito pensando nisso. Eu decidi relançar. Daí eu lancei a faixa Calha, eu melhorei ela, coloquei uma sonoridade, coloquei o respirando e criei. E eu gosto muito de Calha, eu gosto muito dessa faixa. Depois vem Revolução Industrial, ele do Açúcar, que é uma melodia muito bonitinha, 8-bit, com umas melodias aleatórias que eu tinha feito, daí eu decidi juntar e que se dane. Daí Caco de Vidro é uma das primeiras músicas que eu fiz. É que geralmente eu lanço uma música e coloco um projeto. Eu não sou de lançar música solta. Tipo, eu lancei Super Dimensional Love Gun, depois eu fiz um EP. Só que Caco de Vidro eu nunca fui atrás de colocar em um projeto. Eu pensei, cara, eu vou colocar Caco de Vidro em um projeto porque o povo gosta dessa. Eu não queria deixar ela sozinha. Daí eu fiz um projeto chamado Câmera Digital EP. Eu acho que esse é o nome. Ou Cartão de Memória EP. Daí eu coloquei lá, mas enfim. Daí Tetrachan ficou jogada de lado. Daí quando eu tava olhando os arquivos do meu computador, pra ver de música, se tinha alguma coisa jogada por lá, eu acho que nem era isso. Eu acho que eu tava fazendo um vídeo tentando achar umas melodias pra colocar no vídeo. Achei que Tetrachan, que era outro nome e tal.
Eu fiquei, cara, é verdade, tem essa música que eu fiz há muito tempo e eu nunca mais usei nada, deixei ela largada. E eu gostava da melodia. Daí eu fiquei, cara, ela tem muito cara de primeira faixa de abertura de algum projeto meu. Tipo, eu sei que é um álbum todo, mas pra mim as separações são muito específicas. É como se eu tivesse juntado 3 EPs, por exemplo, e fizesse esse álbum. É muito viajado, mas acho que dá pra entender. É que nem o AG Cook com 7G dele, um álbum 7G, que são 7 discos dentro de um álbum, que você ouve tudo, né, direto, que é um álbum, mas dá pra entender que são separados, que nem esse álbum que tem suas separações. E daí pra mim era Match 1 é como se fosse uma introdução e a primeira faixa fosse Rotation. E daí eu fiquei, cara, tem muito cara de Rotation. E daí quando eu cortei, deixei bonitinho, eu fiquei, cara, eu gostei de como ficou. Porque eu já tava querendo usar essa faixa em algum lugar. Então eu deixei ali. E eu gosto dela. Enfim. Daí a gente vai pra Chá 256. Chá 256 é uma faixa que remete a outra, que logo logo vão ver. Que é essa estética de ter uma melodia e vira outra. Chá 256 eu fiz no shopping também, ela é bem recente. Lembra o que eu fiz? É que se eu for falar isso, acho que vai ser todas as coisas, mas não, não. Já foi um pouquinho depois, foi no intervalo, no meio. Porque tem umas faixas que eu sei que foi mais as últimas. Mas acho que essa foi mais no meio. Chá 256. Ah, lembrando que Rotation, Chá 256 são coisas no mundo da matemática. Se tu quiser pesquisar, fica à vontade. Eu só não vou ficar explicando tudo porque senão esse vídeo vai ter 3 horas só de explicação de matemática. Que nem P igual a NP. Tipo, essa aqui, 2x2 igual a zero, não é algo super importante na matemática. É só que o resultado é zero e se remete com a faixa número 1, que se chama número zero. Só que as criptografadas eu vou explicar mais, porque é algo que eu criei. Daí é mais complicado, não tem como saber. Já 256, tipo, o começo é meio biônico, tem uma melodia bem baixa que lembra o Pac-Man. E daí do nada vira uma música meio oriental. Eu não sei se pegou pra vocês isso, mas me lembra algo meio oriental. E isso vai se repetir no álbum em algumas faixas. Mas Chá 256 e a Or Not Ya me lembram muito elas. Tipo, essa estética. Enfim. Agora a gente vai pra 404 Not Found, que é tipo uma faixa que indiretamente separa o álbum, tipo, se parar pra pensar, tipo, eu acho que separam, não sei, eu acho que não. Não separa o álbum. Tipo, é porque eu falo isso porque eu ignoro o Ariamat 1, o Ariamat 2 e o Ariamat 3. Do álbum ficaria com 15 músicas se não tivesse essas 3 áreas. E daí o meio seria a faixa 404, eu acho. É porque seria, né? Porque, tipo, 5 em cima, 5 embaixo, 5 no meio, ideia do meio é a 10. Enfim. Eu gosto dessa faixa porque ela me lembra algo meio Little Nightmares. Eu não quis criar uma melodia, tipo, bonitinha. Ela é uma das alternativas, mas eu não diria que ela é tão alternativa, porque ela tem uma melodia com contagem, me lembra muito Yuminique também, as músicas que se repete a melodia e tal. Gosto que no final é bem curtinho, mas tem uma melodia que entra bonitinha, meio catedral. Eu gosto dela, eu gosto bastante dessa faixa. O nome ia ser Surreal Numbers, eu troquei para 404 Notifound, que é mais puxado para coisa de computação e tal. Quando uma página não carrega, eu acho que combina muito com ela. E eu gosto dela. E Tetrash e Chá 256 não é tipo diretamente uma conexão, mas sinto que elas têm uma conexão. Chá 256 para 404 eu acho que não tem tão assim uma conexão. Mas 404 para 6 e que o J5 eu acho que tem uma conexão legal, tipo quando acaba a faixa começa a outra. Tipo, tem uma batidinha e dá um estouro com E, 6E que o J5. Essa faixa eu quase me matei fazendo ela, porque foi uma das últimas que eu terminei. E o que acontece? Eu queria que cada faixa tivesse, tipo, muito sua unicalidade. Eu sentia que elas remetiam muito. Essa faixa e outra também, que é mais pro final, que é a Tree, com 3 me lembravam muito uma, outra também me lembrava muito 1, 18, 9, 1, 0, 13. E eu queria que cada um tivesse algo em especial. Eu refazia, refiz e refiz. Daí eu, tipo, se pegar as demos dela, tinha outras melodias. Eu fui refazendo as melodias. E no final ficou assim que eu gostei, que tipo,
Eu não sei explicar, mas é uma melodia muito bonitinha e tal, e eu gosto dela, e realmente vai ter trabalho. E foi single, porque eu realmente gostei, eu gosto do nome dela, como expliquei, que é o código WOW lá, não vai ficar explicando muito. A 12 é o número pi, é um nome bem comprido, e é uma melodia que eu queria já trabalhar, eu já tinha ideia de colocar, só que eu não sabia quando. Ah, e 6 não sei, 6 que é o J5, ela termina em fade out, que se conecta com a faixa 12, porque o começo dela é extremamente baixo. E é só uns barulhos estouradinho e tal. É muito específico, eu queria fazer algo assim. Eu queria fazer novamente, já fiz no meu primeiro álbum, isso é bem remetente, essa melodia eu queria fazer, entre aspas, homenagem. Também em outros projetos mesmo eu faço, eu queria que tivesse uma faixa só disso. E como é 1 minuto cada faixa, eu sabia que não ia ser algo tão cansativo, eu decidi fazer. A área match 3, como eu disse, é uma coisa, mas melodia maioria match, enfim. Que tem um finalzinho, bate, 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 legal. E como eu tava dizendo, as alternativas do álbum do Aria Match, segundo a Aria Match, seria o 404 e 3,14. Agora a gente vai para 0,999 igual a 1, que foi uma das últimas que eu fiz. Que essa é a única faixa que tem algo meio que matemático escondido nela. Tipo, se tu pegar a melodia, ela é um código Morse, que nem a número 0 que tava no nome. Só que eu nem me lembro agora, mas eu sei que tem a ver com o nome dela, que é 0,9999 igual a 1, porque é um estudo da matemática, que é uma teoria da matemática que fala que, tipo, um número que é tipo 0,999 infinitamente é literalmente igual a 1. Então, se eu não me engano, era tipo tudo no mesmo número, tudo igual, tudo é 1, algo assim. Se tu pegar e traduzir a criptografia dentro da faixa. Essa faixa eu queria fazer algo que tivesse criptografia alternativa e ela me lembra as faixas alternativas, tipo, me lembra a lá do começo do álbum P é igual a NP? P é igual a NP ou P é igual a NP, né? P é igual a NP, que remete, enfim. É isso. A Ornotia me lembra muito como eu tinha comentado, o Chá 256, que tem uma melodia vira outra. Essa eu fiz bem no começo do álbum, não sabia o que eu tava fazendo, eu coloquei aquela melodia estranha, tipo uma meio que de batida e tal. Desde o nada vira tipo uma melodia muito bonitinha, também me lembra algo meio orquestral, 8-bit. E daí eu fiquei tipo muito feliz, meio algo igreja, não sei porquê. E daí eu gostei muito do jeito que ficou e eu decidi deixar em King lá embaixo. Muito bonitinha. Então, Universal Testmuller Theory é uma bem experimental. Que eu queria fazer. Uma das coisas que eu mais queria fazer nesse álbum era com uma faixa cheia de sintetizadores estouradaço. E que fosse. E dessa ficou bem alternativa. Eu amo essa das alternativas, é minha favorita. Ela conquistou meu coração, gosto que ela é bem estouradaça. No final tem um monte de coisa, parece que é um caos essa música. Quando eu escuto ela, tenho que lá em algum lugar ao vivo, eu sinto que o caos vai acontecer e tal, tal. Eu amo que no final dela tudo é muito caos e vem três, e daí fica uma batida, pá, 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 pá. E daí começa a melodia, com uma melodia fofinha, bem menininha, e o final é igual, e isso é o que se refere mais nela, que tem essa melodia, pá, 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 pá. Daí tem um batistaca legal também no meio pro final da música. E essa também eu refiz um monte de vezes e tal. E agora é pra 18, que essa faixa quase não existiu, porque meu computador deu pau quando eu tava fazendo ela. Tipo, ela tava travando muito meu computador, não sei porquê. Só salvei essa música quando eu reiniciei, não salvou o arquivo e não tinha nada dessa faixa no meu FL. Era como se eu não tivesse feito essa música. Fiquei, caralho, graças a Deus salvei, porque se eu tivesse perdido eu ia morrer do coração. Porque teve uma faixa que era tipo estilo bonitinha que eu perdi e nunca mais achei. Eu fiquei muito triste por não ter salvado. E não ironicamente colocaria ela no álbum ou no deluxe do álbum que vai ter. Day 4210, caso vocês não tenham entendido o nome, é a área da matemática, literalmente português, tipo quatro letras, da e matemática, que são 10 letras. É bem tipo, foda-se, mas era o nome do álbum, só que em português, enfim.
essa música tem a demo que ficou salva no meu computador, que era muito diferente. E graças a Deus eu refiz essa música, porque pai amado, a demo não é ruim, mas tipo, parece uma piada. Eu queria que finalizasse o álbum bom. O meu álbum, meu primeiro álbum, finaliza com Glitch Pixel Party, que é uma das melhores músicas que eu fiz daquele álbum. Eu tenho orgulho daquela, eu amo aquela música. E daí, tipo, eu queria que finalizasse com uma boa. E 4-2-10 eu realmente gosto. Ela tem cheiro e gosto de música de final de álbum. Ela, tipo, começa com uma sonoridade estranha. Daí tem um que já é do álbum. Daí vem, tipo, uma melodia redinha, bonitinha. E vai subindo. Eu gostei muito do jeito que ficou a melodia. E daí ao final tem um sintetizador. E um pá, 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 pá. E vai subindo e acaba o álbum. Daí tem, tipo, um segundo em silêncio que eu deixei pra, tipo, vamos respirar. Mas não que faça muita diferença, porque já começou qualquer outra música em seguida, depois que acabou o álbum. Então nem dá pra respirar muito. Mas eu gostei muito do jeito que ficou 4-2-10. E daí as alternativas dessa área, 0,999 igual a 1, interuniversinal, Testemunho teoria. Eu acho que a minha área que eu mais gostei foi a área 1, tanto que eu fiz, quanto a minha música favorita desse álbum, que é número 0, tá aqui também, R14 também gosto muito, mas eu gosto muito das outras duas áreas. Cara, eu não vou ficar me estendendo aqui porque tem 41 minutos desse vídeo e já tá muito longo. Eu acho que é isso, eu expliquei o nome das músicas, o conceito, a ideia. E é isso, gente, muito obrigado. Que cara, quem é louco de ver 40 minutos de um Zé Palermo, um louco da cabeça, falando sobre matemática e número? A pessoa tem que estar bem da cabeça, não pode estar bem da cabeça também. Mas enfim, muito obrigado quem assistiu até aqui. Esse foi o vídeo e vão ouvir meu álbum. Muito obrigado e tchau, falou!